E se eu te dissesse que 2026 não vai ser o ano do fim do digital, mas sim um ano que vai separar quem vive de ilusão e de quem vive do básico bem feito? E pior ainda, e se o maior perigo para você não for o tráfego caro, nem a inteligência artificial, nem a concorrência, mas você ficar esperando uma tendência milagrosa de salvar? E aí, dropados, Dan Félix aqui para trocar uma ideia bem sincera contigo. Hoje eu vou reagir a um vídeo do Leandro Ladeira, do Venda Todo Santo Dia, que eu achei interessante porque ele tem duas coisas raras no mesmo lugar. Ele desmonta umas previsões apocalípticas sem pé nem cabeça e ao mesmo tempo ele mostra o que ele mesmo vai fazer na prática em 2026. Isso já coloca o cara acima de 90% da galera que só vive de falar tendência e nunca executa nada. Eu sempre deixo o vídeo original aqui na descrição para quem quiser ver na íntegra depois. Então, vambora, eu vou puxar alguns trechos do vídeo e ir traduzindo para a vida real. Preste atenção no começo porque ele já chega chutando a porta bem naquele tema que mais atrai terrorista do fim do mundo na internet. Essa história de que acabou o digital. Então, bora ver esse trecho agora. Bom, vamos lá. Eu vou começar, inclusive, desmontando previsões furadas. O que vocês acham? É melhor, né? Previsão furada número 1. O fim do digital. O digital vai acabar. Ninguém mais compra infoproduto. Ninguém mais tem paciência para assistir curso online. A verdade é que o tráfego pago está cada vez mais caro. O mundo vai acabar. As coisas vão desabar. O que você acha? Você do outro lado aí. Qual realidade de mundo possível que você consegue imaginar um mundo nos próximos 10 anos sem redes sociais? Em que as pessoas vão voltar a fazer cursos presencialmente, em que as pessoas vão parar de estudar ou de querer desenvolver a parte intelectual delas. É óbvio que vai ter um monte de gente que eu quero que a IA faça tudo para mim automático enquanto eu durmo, mas a verdade é que a IA impulsionou os produtos digitais e o marketing digital como um todo. Por um lado, é verdade que o tráfego pago está mais caro, tem mais concorrência, mais gente entrou. Por outro lado, as ferramentas estão mais inteligentes e mais sofisticadas. Então, quando alguém fala o tráfego digital está mais caro, esquece de falar que a taxa de conversão sobe, que a capacidade da inteligência artificial colocar o anúncio certo, no momento certo, para a pessoa certa, aumentou. O Zuckerberg revolucionou e mudou completamente o algoritmo de entrega dos ads do Facebook. Isso trouxe o quê? Performance. O checkout da Hotmart tem muito mais performance agora do que antigamente. Tem menos chargeback, tem mais automação, tem mais gente com consciência. Bom, eu vou ser bem honesto. Toda vez que eu ouço que o digital acabou, eu já sei que vem duas coisas aí. Ou o cara quer vender medo, ou ele está justificando o próprio fracasso. Porque é muito confortável você dizer que não deu certo porque o mercado morreu, em vez de dizer que não deu certo porque eu não aprendi a vender, eu não construí uma audiência boa, eu não fiz uma oferta decente, eu não tive consistência. E aqui tem uma coisa que o Leandro falou que é muito real. O tráfego está mais caro sim, mas isso não significa que o jogo acabou. Isso significa que você não pode ser preguiçoso, porque antes tinha muito dinheiro burro rodando. O cara fazia qualquer anúncio mais ou menos e vendia. Hoje o algoritmo está mais inteligente, mas ele também está mais exigente. E aí entra a parte que muita gente ignora. Se a ferramenta melhorou, a régua sobe. E também nunca foi tão possível para o iniciante fazer coisa boa com pouca grana. Celular bom, edição simples, legenda automática, roteiro com inteligência artificial, design com ferramentas prontas já. Meu irmão, hoje você consegue colocar um projeto de pé gastando uma fração do que você gastaria anos atrás. Só que o problema é que o iniciante usa isso para fazer qualquer coisa, em vez de usar para fazer o básico bem feito. Vamos continuar aqui. Outro papo que eu odeio desses terroristas do fim do mundo, dizer que está mais sofisticado e que só dá certo para quem está muito grande. Pelo contrário, eu acho que já vou fazer um diagnóstico aqui, não é nenhuma previsão. Daqui a pouco eu entro para a parte de previsões para o futuro. Mas é exatamente o oposto do que esses bobo alegre estão falando. Nunca foi tão fácil pro iniciante e pro amador começar. Porque antes, para você fazer dinheiro, ou você tinha que ter muito dinheiro para contratar um monte de gente tecnicamente capacitada para conseguir criar um site para você, gravar um bom vídeo, editar um bom vídeo, legendar um bom vídeo, traduzir um bom vídeo, criar um material didático para aquele vídeo, criar funis de automações. Isso era caro, porque você tinha que contratar profissionais que sabiam fazer. Hoje, você mesmo consegue fazer sozinho, gastando metade do que você gastava 5 anos atrás. O fato de o mercado estar sofisticando, ele privilegia o amador. Tá mais difícil para mim, que sou grande. Por quê? Porque antigamente, a barreira de entrada era maior, eu tinha menos gente entrando, menos gente competindo, eu dominava o mercado sozinho. Uma vez que a barreira de entrada fica baixa, é um problema para mim, que já tenho equipe, já tenho estrutura, já tenho custo, já tenho um monte de coisa que era o meu grande diferencial, ele desaba. Mas na prática, se eu e você estamos disputando o mesmo público, você faz um anúncio melhor
melhor do que eu, se o seu custo por aquisição é menor do que o meu, cara, você tem mais dinheiro que eu no longo prazo. Isso deixa o amador, pela primeira vez, numa grande vantagem. Então, quando o pessoal fala que agora está mais sofisticado, agora precisa ser mais profissional, agora precisa ser mais fodão, não é verdade. Vídeos completamente amadores têm mais alcance do que vídeos extremamente profissionais. Vídeos gravados pelo celular com edição simples têm tanto alcance ou mais do que com câmeras, estúdios e coisas muito elaboradas. Pessoas que gravam falando de coração o que pensam, o que acreditam, como acreditam, às vezes tem muito mais alcance do que alguém que contratou um monte de redator que não está falando com a alma porque só ganhou um salário e alguma coisa aconteceu. A primeira furada é o fim do digital, a segunda furada é acabou a chance de entrada dos amadores. Isso aqui é ouro, tá? Porque tem um tipo de conversa que é veneno. Essa ideia de que agora só dá certo para quem é grande. Meu amigo, esse pensamento é uma anestesia. Você toma isso e relaxa. E relaxando, você não faz nada. Aí passa 6 meses, passa 1 ano e você manda eu estava certo, estava vendo isso acontecer. Só que não, você não estava certo. Você só ficou parado e ficou olhando. E tem um detalhe que ele encosta, sem falar diretamente. Hoje o jogo favorece quem está ágil. O grande tem estrutura, mas também tem custo, tem burocracia, tem ego, tem processo lento e tem muito pequeno aí com fome, testando anúncio, testando produto, mudando criativo rápido em mesmo dia, respondendo direct no peito e ganhando o mercado. Agora eu vou te dar a versão vida real disso. Quem está começando não perde por não ter câmera, não perde por não ter estúdio, não perde por não ter design, perde por não ter clareza do que vende, para quem vende e por que alguém compraria. E principalmente perde por desistir rápido. Aí ele entra num assunto que eu vejo muita gente se enrolar e cair no buraco. Esse papo de SaaS, como um grande futuro. Então vamos ver aqui. Primeira furada é o fim do digital, a segunda furada é acabou a chance de entrada dos amadores. Quem fez dinheiro fez, quem não fez não fará mais. Quanto mais gente pensar assim, inclusive é bom para você que entender que não é. Outra furada é falar que SaaS é o grande futuro. Quem não sabe o que é SaaS é Software as a Service, que é basicamente um pequeno aplicativozinho que você pode botar no seu celular ou às vezes um aplicativo desktop também, que oferece algum serviço para a pessoa. Então, aplicativo de acompanhamento de finanças, aplicativo de acompanhamento de calorias na alimentação, aplicativo de CRM, aplicativo de agendamento de publicações, existem milhões de aplicativos. E esses aplicativos são negócios que dão muito dinheiro? Dão muito dinheiro. Vale a pena você fazer? Vale a pena você fazer. Vale a pena você começar fazendo? Pode ser um perigo. Quem é que eu recomendo que comece fazendo? Você que é moleque novo, nerd, bom de tecnologia, tem muito tempo livre, tá de madrugada o dia todo olhando um monte de site, vibe coding, Lovable, um monte de coisa, e domina, saca um pouco de banco de dados. Aí beleza. Caso não, você vai gastar um puta dinheiro pagando esses caras que sabem fazendo isso. Ou perder um puta tempo tentando aprender um negócio que parece fácil, mas é difícil. Eu vou mostrar uma tabela aqui pra você. Então vamos lá. Se você tem um negócio normal, você precisa saber o que é CPA, CPC, ROAS, ROI, lucro, ticket médio, LTV e taxa de conversão. Agora você quer ter um SaaS? É mais sim, dá muito mais dinheiro. Você vai precisar saber o que é MRR, ARR, Churn, Retention Rates, NDR e NRR, ARPU, CAC Payback, Activation Rate, DAU, WAU e MAU, usuários diários, semanais, mensais ativos, Engagement Score, Expansion Revenue, Gross Margin, Support Tickets, Onboard Competition, Future Adoption. A maior parte desses nomes você nunca ouviu falar. Os outros é a coisa mais fácil do mundo. CPA, custo por aquisição. CPC, custo por clique. Agora, quando você vai fazer um SaaS, além de saber CPA, CPC, custo por clique, que você que está me ouvindo aí nem sabe direito o que é isso, é básico do básico. É só saber lucro, quanto você gastou, quanto você ganhou. Esse é um negócio básico. Para aprender o básico já é relativamente complexo e difícil de implementar. Para aprender um SaaS é muito mais difícil. E além disso, você vai ter que estar lidando com problemas de tecnologia. Você vendeu um SaaS, o SaaS caiu, fudeu, a pessoa está usando, ela é um usuário recorrente, ativo. Um curso, não tem como cair, tá tudo dentro da Hotmart. Você bota lá no Hotmart Club e vai viver sua vida. O problema é da Hotmart para deixar tudo funcionando. Então, o que eu recomendo? Cara, começa vendendo um e-book, começa vendendo uma planilha. Depois você transforma essa planilha num SaaS. Aconteceu isso com uma aluna minha, Tatá. Ela tinha uma planilha que ajudava marceneiros a organizar a vida financeira, as propostas, os orçamentos e os fornecedores. Ela ia lá, vendia planilha. Faturou lá alguns bons de milhões de reais vendendo essa planilha. Bom, aqui ele foi cirúrgico numa coisa. SaaS dá dinheiro. Dá, mas não é brinquedo de iniciante que não sabe nem fazer o básico de vendas. Porque SaaS é empresa de tecnologia e métrica para tudo que é lado. E além disso, tem manutenção, tem suporte, sistema caindo, cliente cobrando. Não é só criei e agora vou dormir. E a parte que eu quero que você entenda é essa. Tem muita coisa que você pode vender
sem virar refém de infraestrutura complexa. Como ele mesmo falou, um e-book bem feito, uma planilha bem feita, um template, uma consultoria simples, um mini curso ou até venda online de produto físico. Isso levanta a caixa mais rápido, com menos complexidade e te dá a experiência de mercado. Porque, na boa, o maior erro do iniciante é tentar construir um foguete sem nem saber andar de bicicleta. Aí a pessoa entra em SaaS, entra em aplicativo, entra em coisa que precisa de time e no fim ele quebra antes mesmo de validar a demanda. E aí ele já puxa a parte de inteligência artificial. E eu gostei porque ele bate nesse exagero de achar que IA vai fazer tudo por mim enquanto eu durmo. E isso aí é um vírus na cabeça de muita gente. Vamos ver. Você precisa usar todo o seu tempo para ficar bom de IA e aprender IA, porque a IA vai fazer tudo para você. Outro dia eu vi um cara falando desse jeito. A IA, ela não cobra salário, ela não cobra hora extra, ela nunca dorme, ela não descansa. Mentira, ela descansa, ela erra pra caramba, você tem que gastar muito tempo treinando, ela não cobra salário, eu não sei qual, as que eu pago aqui é um salário alto, né? Não é de graça essas IAs. De graça sempre é uma partezinha pequena. Vai usar IA de vídeo de verdade, vai sair cada vez mais caro. E às vezes, na boa, o tempo que você demora para fazer um vídeo na IA, você pega o celular, gravou e tá mais rápido. Então, não que eu seja contra, a gente usa IA aqui para editar nossos vídeos, gravar vídeos que são 100% produzidos com IA, tem anúncio meu rodando com IA, anúncio meu convertendo com IA, mas eu tomaria cuidado para não ficar aficionado por tudo para IA e deixar de fazer as coisas analógicas e mais simples, porque elas funcionam também. Eu acredito que os maiores influenciadores que você segue hoje ainda são pessoas humanas que você se identificam e falam de maneira natural com você. Óbvio que eu não quero ignorar que existem os influenciadores de IA, que essa coisa vai acontecer, tá acontecendo, mas não é tão barato, não é tão de graça, não é tão rápido, não é tão bom, vai ficar. Mas hoje não é. Vale a pena você começar a estudar, mas não depositar sua vida nisso. Eu vou falar do meu jeito. Inteligência artificial é ferramenta, não é muleta. Porque tem uma galera que fica estudando IA há 6 meses, há 1 ano, mas não publicou um vídeo, não fez uma oferta, não testou um produto, não botou nada na rua online, né? Isso é procrastinação chique. Você se sente produtivo, mas você está parado. E ele solta uma verdade que eu bato muito aqui. Às vezes o celular, o telemóvel e a sua cara na câmera resolve mais do que você tentar criar um vídeo inteiro por inteligência artificial e ficar 2 horas brigando com o prompt. Não é porque dá para fazer com inteligência artificial que você tem que fazer tudo com IA. E tem um ponto que eu quero colocar como alerta de vida em 2026. Vai ser o ano em que a autenticidade simples vai vencer mais do que conteúdo bonitinho aí na internet, tá? A galera tá cansada de propaganda disfarçada, tá cansada de cara que fala perfeito e não vive nada. Então, se você consegue falar como gente, mostrar bastidor, mostrar falha, mostrar processo, você vai ter vantagem. Aí ele entra numa parte que eu acho uma das mais úteis do vídeo inteiro, o conceito de underpriced, que ele pegou do Gary Vee. Então, preste atenção nisso aqui. Mas mais do que isso, vou falar qual foi o princípio que me fez acertar as previsões. E um cara que eu aprendi muito com isso foi o Gary Vee, que é um cara que eu já escuto desde 2010, sei lá, 2011. Então, quando eu ouvia isso na primeira vez, isso ficou na minha cabeça, pode ficar na sua e pode te ajudar muito. É o conceito de underprice. O que é underprice? É algo que está mais barato do que deveria estar por um motivo óbvio, para ganhar mercado e adesão. Então, tudo que está no início está mais baixo o valor do que deveria estar para que as pessoas conheçam. Quando se começou a internet, uma das coisas que estava muito underpriced era pesquisa no Google. Por quê? O Google bombava, tinham poucos anunciantes e muita gente pesquisando. Ou seja, tinha pouca concorrência e eu dominei aquele negócio de pesquisas no Google. Tanto as pagas quanto a orgânica. Eu aprendi um curso de SEO em 2011. Foi a primeira vez que eu ganhei muito dinheiro. Eu tinha visto, isso está underpriced. Tem milhões de pessoas usando todo dia e pouca gente concorrendo. Aí o que eu fiz? Cara, tá underpriced, eu vou ficar bom nisso. Aí fui lá, aprendi SEO, criei um site aqui em Brasília, chamava brasiliamix.com, e eu fiquei em primeiro em tudo. Hotel em Brasília, motel em Brasília, restaurante em Brasília, festa em Brasília. Cara, eu bombei. E aí todos os hotéis, motéis, restaurantes pagavam pra quem? Pra mim, pra anunciar no meu site. E eu não gastava nada. Então tava barato conseguir audiência. Eu sou um viciado em audiência underprice. Então foi a primeira vez que eu ganhei bastante dinheiro com isso. Aí depois, eu também vi muito cedo uma outra coisa que tava muito no começo, que foi o mercado de infoprodutos. Eu entrei na primeira onda. Quando teve a primeira turma do Érico Rocha, pra ser ultra sincero, eu entrei na segunda turma do Fórmula de Lançamento. Eu entendi, opa, existe um negócio, são produtos digitais. Eu entrei quando tinha muito pouca concorrência. Só tinha eu.
e acabou. E aí eu fiz isso em sociedade com a Kátia Damasceno, que é sexóloga, provavelmente vocês conhecem o case, quem não conhece é essa mulher aqui. Ela não tinha nada na internet, não tinha canal no YouTube, não tinha Instagram, eu fui lá, criei um produto e ele vendeu muito, porque era muito novidade e não tinha concorrência nenhuma. Então eu entrei dentro do mercado underpriced, não tinha concorrência. Aí eu também queria crescer o meu negócio na Kátia, eu vi, cara, como é que eu vou crescer? No primeiro momento, eu fazia só SEO, que era busca no Google. Criei o primeiro canal de YouTube da Kátia, a gente conseguiu, ao longo do tempo, 1 bilhão de visualizações orgânicas, sem gastar nenhum real, e mais de 10 milhões de seguidores. Hoje não dá, se você for olhar até o próprio canal da Kátia hoje, não tem aquilo tudo. Por quê? Porque aí já tem um caminhão de gente produzindo, ainda é uma boa, eu ainda, tô aqui no YouTube até hoje. Não tá tão underpriced como era, mas ainda é extremamente lucrativo. Aí eu também vi uma outra coisinha surgindo antes de todo mundo. Eu lembro exatamente da história. Inclusive, uma boa coisa pra você saber se é tendência. Quando todo mundo começa a falar mal, não sei o que, você fala, talvez seja um bom momento de entrar. Porque quando tiver todo mundo entrando, talvez é menos interessante. E aí, todo mundo falava mal do TikTok. TikTok é só pra adolescente, TikTok é só pra dancinha, TikTok. E aí eu pensei, cara, qual que é o meu custo pra entrar no TikTok? Eu já gravava vídeos no YouTube com a Kátia na época. Eu falei, cara, eu vou contratar uma pessoa a mais e vou pedir pra ela fazer 3 cortes por dia e publicar no TikTok. Eu nem precisei contratar, na verdade. Eu peguei uma pessoa que era do time lá e eu falei, eu quero que você faça 3 cortes por dia do TikTok da Kátia, vindo dos vídeos do YouTube. E aí a pessoa cortava e soltava 3 por dia. Nos primeiros 6 meses, a gente conseguiu 7 milhões de inscritos. E, sei lá, 70 milhões de visualizações no TikTok da Kátia. Nos primeiros 3 anos, 1 bilhão de views e 11 milhões de inscritos. Isso aqui é um jeito inteligente de pensar tendência sem virar vidente. Porque tendência não é bola de cristal. Tendência é você olhar para o lugar onde tem atenção barata e pouca gente boa explorando direito. Só que eu vou dar um choque de realidade. Hoje tem menos atenção barata do que antes, mas ainda existe. E às vezes essa atenção barata não está no novo aplicativo do momento, está no formato dentro do que já existe. Tem gente tirando muito resultado com vídeo longo no YouTube, enquanto a maioria só pensa em short. Tem gente dominando comunidade no WhatsApp, no Telegram, enquanto tem gente que só está postando e sumindo. Tem gente vendendo muito usando conversa, atendimento, direct e automação, enquanto a maioria só joga link e reza. Ou passa o dia todo no TikTok e Instagram vendo a vida dos outros. E ali ele entra exatamente nesse ponto. Conversational marketing, WhatsApp, direct, automação. E isso aqui é muito real. Vamos ver aqui. Fui acertando algumas previsões, né? Aí veio o Conversational Marketing, que foi a história que eu acabei de explicar para vocês. Antigamente o pessoal só comprava tráfego para uma página de vendas e ia para um checkout. Eu comecei antes de todo mundo a colocar tráfego para dentro de um lugar onde a pessoa conversa, tira dúvidas, tem algum atendimento prévio e vende. Isso virou uma grande febre, o mercado hoje todo faz, não só de infoproduto, mas no mundo inteiro. Cara, se você tenta processo de vendas e não usa WhatsApp, ManyChat, que é direct no Instagram, você está perdendo boa parte das vendas. No nosso caso, chega a converter 80% a mais quando tem uma conversa. Meu amigo, tanto de venda que acontece na conversa não é brincadeira não, tá? E não é só robô para tudo não. Às vezes é só você responder direito, tirar uma dúvida, mandar um áudio, entender o que a pessoa quer, indicar o caminho e vender. E tem muita gente perdendo dinheiro porque quer vender como se fosse lá em 2018. Clicar, comprar e pronto. Isso ainda existe? Até existe, mas é muito nicho, a conversa virou diferencial. Deixa eu encaixar uma parada aqui rapidinho, sem enrolação e sem aquele clima de compra, compra, compra. Se você está perdido de verdade e não sabe nem por onde começar, vou te dar um caminho bem pé no chão. Para quem está perdido e quer um começo guiado, eu indicaria o meu método Pode Mais IA, porque a barreira de entrada é muito mais fácil e eu te pego pela mão no passo a passo. Mas não é mágica, tá? Depende de você aplicar. E por que isso se encaixa exatamente nesse papo de conversa de WhatsApp? Porque uma das coisas que mais destrava iniciante é aprender a ter uma oferta simples e saber se comunicar como gente, sem parecer um robô, usando o IA do jeito certo para acelerar o processo, não para se esconder. E o melhor, agora ele está com 50% de desconto. Eu vou deixar o acesso aqui na descrição e também no comentário fixado. Se você for pegar, pega enquanto está no ar, porque isso aqui não é promessa de para sempre. E se você não for pegar, tá tudo certo também. Só não usa isso como desculpa para continuar parado, beleza? Agora, bora voltar pro vídeo, porque agora ele vai começar a falar do que ele acredita que vai bombar em 2026. E aqui tem 2 coisas que eu quero destacar, porque encaixa com uma realidade que eu vejo todo santo dia. Eventos ao vivo, pagos e produtos indo para os extremos, low ticket e high ticket. Vamos ver. Né? Agora vamos para produtos digitais. O que eu acredito que vai ser a grande novidade para onde eu estou apontando e as minhas apostas para 2026? Eventos ao vivo pagos. Não é o lançamento pago só, mas é o vender um evento que não é só eu vendo um
evento baratinho para depois vender o meu produto que eu vendia lá no lançamento. Não, eu vou vender o evento e vou entregar ele todo ao vivo. Ou então eu vou entregar minhas aulas com entregáveis ao vivo. Por que eu acredito? Existem mais pessoas vendendo cursos online e as pessoas compram e têm dificuldade de vencer a inércia para assistir o produto que elas compraram no entusiasmo. Agora, quando você tem compromisso, você tem mais chances de comparecer àquele compromisso. E quando você tem o ao vivo, você pode tirar dúvida, você tem mais atenção. A gente está vivendo a era da falta de atenção. Você não consegue assistir um filme em paz. Imagina assistir um curso em paz. Você começa a assistir um curso, daqui a pouco você já está você está com o celular vendo a porcaria do curso, ou com o celular do lado, daqui a pouco você não presta atenção no que o cara está dizendo e está vendo o celular e olhando o WhatsApp, enfim. Agora, quando as pessoas prestam atenção em algo, quando esse algo é ao vivo, por exemplo, você não assiste tanto televisão, mas eu imagino que às vezes que você assiste televisão é para assistir algo ao vivo. É jogo de futebol, ou algum evento ao vivo, alguma coisa ao vivo. E para curso é a mesma coisa. Quando você está no ao vivo, você tem mais atenção. Quanto mais atenção você tem, mais aprendizado tem para produtos digitais. Eu vou apostar muito em eventos de implementação ao vivo, beleza? Inclusive, antigamente, lembra os cursos de yoga, fitness, essas coisas? A maior parte deles era gravado, né? Você recebia acesso a uma área de membros e fazia na sua casa. Agora está sendo tendência e novidade as pessoas fazerem ao vivo. Um monte de gente na frente do Zoom fazendo yoga junto. Um monte de gente na frente do Zoom fazendo meditação junto. Isso aqui é muito, muito importante, porque a falta de atenção tá absurda. A pessoa compra curso e não assiste. E aí começa a odiar o curso. Não porque o curso é ruim, mas porque ela não tem compromisso. Ao vivo cria compromisso. Ao vivo cria uma pressão boa, sabe? Ao vivo faz a pessoa aparecer. E deixa eu te dizer uma coisa, isso vale para tudo, até para quem quer começar a ganhar dinheiro no online, tá? Se você ficar sozinho, sem rotina, sem prazo, sem alguém te cobrando, você vai empurrar tudo com a barriga. Agora, quando você tem encontro, tem entrega, tem deadline, tem acompanhamento, você anda. E aí ele fala que o mercado vai para os extremos. E eu vejo isso também. Coisa barata que vende muito e coisa cara que vende para quem quer transformação ou acompanhamento. Vamos ver. Por quê? Porque existe uma áurea em relação ao compromisso, ao conteúdo, ao estar junto, mesmo que seja online. Para funis de marketing, eu acredito que os funis low tickets vão ganhar muita força em 2025, porque é uma forma de adquirir cliente e de lucrar já. Então, eu acho que o mercado ele está indo para um caminho dos extremos. A gente vai ver muito mais gente vendendo produtos low ticket, entre 97 a no máximo R$200, e muita gente vendendo produtos high ticket, acima de 3, 7, 10, 15, 30 mil reais. Esses produtos mais no meio, eles vão ficar cada vez mais difíceis de se vender de maneira direta. Bom, agora eu vou te trazer para a nossa realidade aqui, principalmente para quem é imigrante ou quer morar fora, ou mesmo para quem está no Brasil tentando construir uma renda com mais segurança. Você não precisa escolher um lado só. Você pode começar com um produto simples, acessível, que resolve um problema real e te dá caixa. E depois, com o tempo, você cria uma oferta mais robusta. E aqui entra uma parte que eu sempre puxo, sem papo de guru, sem prometer milagre. Ter uma segunda fonte de renda pela internet hoje é quase uma questão de sanidade, tá? Porque o mundo está instável, não é drama, é realidade. O emprego muda, o país muda, a lei muda, a economia muda. E se você depende de um único caminho, você vive no susto. E uma das maneiras mais simples de começar sem ter estoque em casa e sem inventar moda é vender pela internet de um jeito leve. Vender produtos sem ter estoque em casa, como, por exemplo, impressão sob demanda, usando inteligência artificial para facilitar a arte, texto, testar ideia rápido, mas sempre com o pé no chão. Não é ficar rico rápido, é construir algo pequeno, validar, ajustar e ir empilhando tijolo por tijolo. O que eu vejo muita gente errando é querer começar pelo topo da pirâmide. Quer começar já com marca premium, quer começar já com 20 produtos, quer começar já com anúncio rodando, sem nem ter oferta validada. Aí perde dinheiro, se frustra e conclui que não funciona. Funciona, mas funciona para quem respeita todo aquele processo. Agora deixa eu amarrar o vídeo inteiro numa ideia simples para você levar daqui. 2026 não é sobre a próxima tendência secreta. 2026 é sobre execução. E execução é chata. É repetir, é publicar, é testar, é melhorar, é vender, é responder gente, é ajustar a oferta, é olhar números sem se emocionar, é continuar quando dá vontade de parar. E eu gostei que ele termina com uma postura que eu considero saudável. Desconfie de quem tem certeza demais, porque o cara que promete que sabe exatamente o que vai acontecer geralmente está vendendo espetáculo. No fim das contas, a pergunta que fica para você é bem direta. Você está usando tendência como desculpa para não fazer o básico
ou você está usando tendência como uma lente para escolher melhor onde colocar sua energia? Comenta aqui embaixo o que passa na tua cabeça quando você ouve esse papo de fim do digital, inteligência artificial vai fazer tudo, que só o gigante vence. Bom, você está mais animado ou mais desconfiado com 2026? E se esse vídeo te ajudou a pensar com mais pé no chão, manda para alguém que está travado, só consumindo conteúdo e não saindo do lugar. Eu sou o Dan Félix e a gente se fala no próximo vídeo. Tchau!